Paz do Senhor, glórias a Deus. A palavra de hoje está em João, capítulo 1. João, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Nesses dois versículos, a gente pode perceber que o Senhor abre o nosso entendimento e a nossa mente para a gente ver a vida verdadeira. Porque o nosso sistema humano, o nosso meio de vida, ele não é a vida verdadeira. Ele é a vida caída. Ele é a vida passageira. A vida que vai passar rápido. Porque o sistema nos mostra uma vida que, se a gente não perceber e não reparar bem, a gente acha que vai viver para sempre. Mas não é bem assim. Desde o jardim da infância, desde a escola, a gente já é induzido a viver uma vida de forma a se encaixar num sistema, a se encaixar numa comunidade social, né? Com deveres, direitos, né? E muitas outras coisas, como diversões, né? Como reuniões, assembleias e política, né? Enfim, para poder controlar as massas, para poder controlar o povo, de certa forma, né? Dizemos assim. Isso é escuridão. Isso é escuridão. Vivemos na escuridão. Ah, mas eu estou formando para agronomia, eu estou formando para medicina, eu estou formando para psicólogo, eu estou formando para isso. Parabéns, parabéns. Formar é um grande passo, é uma grande vitória na vida do ser humano. Mas não é tudo, não é tudo, não é tudo, porque o ser humano, ele não é só um ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Nosso corpo vai morrer. E junto com ele vai morrer as coisas que o sistema te ensina. Vai morrer a sua profissão, vai morrer a sua casa. Você vai perder tudo que você tinha aqui e vai seguir em frente. Uai, irmão, como assim? Isso mesmo, você vai para o mundo dos mortos. Você não vai existir mais aqui. Daqui 100 anos, todos que vivem neste mundo não vai existir mais. Mas sim, nossos filhos, que como nós também, depois de muitos anos, também não vão existir mais. Mas o sistema, ele não é mau. Ele, como se diz, é um sistema caído, é um sistema corrupto, que pertence à escuridão. Ele pertence ao príncipe deste mundo, ele pertence aos poderes deste mundo, aos poderes que coordenam, que dominam tudo, aos poderes que sentam na cadeira de rei do mundo. Foi estes poderes que pouco mais de 2000 anos, mataram o Senhor Jesus Cristo, crucificando-o, mas não sabia estes poderes que aquele homem santo que eles crucificaram era, na verdade, o Rei da Glória, a luz verdadeira, a verdadeira luz. O que Isaías, o profeta, quis dizer para nós, como disse, e nas regiões escuras da Galileia dos pagãos, surgiu uma forte luz. Porque
porque o Senhor Jesus Cristo nos mostrou a verdadeira vida. A verdadeira vida. O que é a verdadeira vida? Ela não pertence a este mundo, mas ela pertence ao mundo vindouro, cujo só os adoradores de Deus, o Deus de Israel, vão alcançar esta vida verdadeira. Porque a palavra é extensa, a palavra é muito grande. Então, o foco de hoje vai ser explicar esta vida verdadeira. O que é a vida verdadeira? A vida verdadeira é com o Rei da Glória, é com o Senhor Jesus Cristo na Jerusalém celestial, porque esta é a promessa do Segundo Testamento. Esta é a nova promessa. Essa é a promessa para aqueles que têm fé, para aqueles que observam ao seu derredor e percebem que a vida não é só isso: trabalhar, dormir, trabalhar de novo, dormir novamente, adoecer, ir no médico, voltar, trabalhar, dormir novamente, sendo controlados suas vidas inteiras, vivendo em escuridão. Sim, perturbados pelas aflições do mundo, pelas diferenças sociais, sendo perturbados pelas tristezas constantes trazidas pelas pragas, pelas doenças, trazidas muitas das vezes pelos homens violentos, pelas pessoas malignas que existem em nossos meios. Meus irmãos, a luz do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é uma luz, porque Ele nos mostrou que o que fazemos é importante para vivermos em comunidade e socialmente. Devemos obedecer nossos líderes, devemos obedecer nossos senhores, devemos ter paciência, devemos ter misericórdia, devemos ter amor no coração para poder seguir pelo verdadeiro caminho, para poder chamar a atenção do Rei da Glória, a atenção do Senhor Jesus Cristo. Porque somos caímos, somos como Satanás, somos como os demônios, vivemos em dimensões caídas, vivemos em dimensões de pecado. E o príncipe desse mundo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba que você vive nas regiões caídas da vida e do universo. De forma que quando o seu corpo padecer, o seu espírito continuará atrasado, o seu espírito continuará sem inteligência, continuará na escuridão, vivendo eternamente o castigo do seu pecado, o castigo de não ter olhado para o céu e achar que existia algo mais, o castigo de ter passado uma vida perturbando, machucando, oprimindo, sendo orgulhoso, sendo avarento, sendo de certa forma, como diz a palavra, concupiscente. O que essa palavra quer dizer? Quer dizer que somos corruptos, quer dizer que desejamos o que os nossos olhos veem e admiram, quer dizer que queremos as coisas dos nossos próximos, significa que queremos ser maiores uns que os outros, significa que não temos amor no nosso coração, mas apenas amor em nós mesmos. Isso é o poder do pecado. Essa é a força da escuridão, te manter preso, amarrado aos seus vícios, amarrado às suas dores, às suas enfermidades, amarrados aos seus familiares, sem perceber, correr atrás da vida verdadeira. Que vida verdadeira? A vida que existe após a sua morte. Sim, meus irmãos,
após a sua morte, você será enviado para o mundo dos mortos. Pois é assim que a Bíblia nos fala. Aquele que morre vai para o mundo dos mortos. E só em uma passagem que tem, quando Jesus conta uma história sobre o pobre Lázaro e o rico, que nos permite ter uma breve aparência da vida após a morte, onde aquele que pecou paga no inferno e aquele que foi uma boa pessoa fica nos campos elíseos, né? Fica com o Senhor Abraão, fica no seio de Abraão. Essa é uma breve aparência do que o Senhor Jesus nos diz naquela história. Mas os corpos que morreram nesta terra, tem outras passagens na Bíblia que diz, são entregues à terra, pois o homem veio do barro e ao barro o homem retorna. E naquele grande dia, no dia que o Senhor desenrolar as cortinas do universo, ele vai, o céu, desaparecer das nossas vistas como uma cortina aberta. Naquele grande dia, a terra vai entregar os seus mortos. O mar vai entregar os seus mortos, ou seja, as águas, todos aqueles que morreram em lagoas, que morreram em rios, ou seja, todos aqueles que morreram nas águas, vão ser entregues. E o Senhor chamará a todos. Todos ouvirão a voz do Rei da Glória, a voz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade, esta é a luz que Isaías nos deu, nos falando que uma grande luz viria para a gente enxergar a verdade, para a gente enxergar o que o mundo não nos ensina, o que o príncipe caído não quer que saibamos. O Senhor Jesus veio e no seu ministério, em apenas 3 anos, ele criou 12 discípulos, 12 apóstolos, que o seguiu primordialmente, não só naquela época, mas durante os séculos, até o dia de hoje. Discípulos que, a partir do momento que conheceram o Senhor Jesus Cristo, abandonaram completamente suas vidas, suas famílias, abandonaram suas profissões, porque eles passaram dias perto do Mestre, eles ficaram perto do Senhor Jesus Cristo, e isso os fez perceber que a vida que eles viviam não era a vida verdadeira, mas era uma vida em escuridão, a vida do pecado. Estes discípulos, estes apóstolos, beberam o mesmo cálice do Senhor Jesus Cristo, foram todos mortos, tendo apenas um, que as Escrituras contam, que este morreu por idade, sendo preso na ilha de Patmos, o autor do Evangelho de Apocalipse. Evangelho não, revelação. Apocalipse é uma revelação sobre o fim dos dias, sobre o juízo final, sobre o Cordeiro de Deus, o ancião de dias, os juízes da mesa do Senhor. Meus irmãos, eu quero, através do poder do Espírito Santo que habita em mim, lhes dizer: saiam da escuridão, não fiquem de todos mergulhados e ligados a essa vida passageira. Percebam que o teu espírito um dia vai se libertar deste corpo, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. E neste dia, meus irmãos, vocês vão padecer se tiverem vivido na escuridão. Pois vão padecer porque vocês vão perder a chance de viver com o Rei da Glória. E vocês vão viver com o caído. Vocês vão viver no inferno, lugar de dores, lugar de ranger de dentes. Pois tudo que está escrito na Bíblia, apesar de ter aqueles que, não acredito, mudou muito, o homem que escreve, essas pessoas,
elas não sabem de nada, elas não têm poder de nada, elas vivem na escuridão, elas não percebem que tudo que está escrito na Bíblia acontece. Elas não percebem que os filhos que estão debaixo das asas dela estão pela escuridão, estão por aí, pecando sem saber que está pecando, sofrendo tristezas enormes, tristezas grandiosas, pois este é o preço do pecado, este é o preço da alegria momentânea. Meus irmãos, eu convido vocês a observar a Bíblia, a conhecer o Senhor Jesus Cristo, a reparar a luz do universo, a luz dos caídos. Nós caímos, nossa mãe Eva comeu o fruto, o pecado foi condenado na nossa carne. Para nós é normal desejar uma mulher bonita, uma mulher, é normal ela mostrar o corpo, porque o que é bonito é para se mostrar. Mas, meus irmãos, essa não é a verdadeira vida. Esta é a vida em pecado, é a vida seguindo os hormônios do corpo, da carne, porque o pecado está condenado na carne, porque se criaram em nós hormônios, reações em nossas mentes, reações em nossos organismos, que faz a gente fugir da realidade com Deus, que faz a gente esconder da face de Deus, porque quem faz o mal não conversa com Deus. Quem peca fica longe de Deus, não tem força nem sequer para olhar para o céu e falar: Deus, o Senhor me vê. Mas é só aqueles que sofrem, aqueles que vão lá no fundo do poço, aqueles que não têm mais caminho, que chegou no final, esses buscam o Senhor Deus, porque é necessário, porque se não buscarem eles morrem, porque se não buscarem eles não têm mais vida. E é por esta palavra que o Senhor diz: as prostitutas e os ladrões estão entrando primeiro no reino dos céus do que os escribas, do que os doutores das leis. Por quê? Porque estes já se acham santos, já se acham que faz tudo certo, mas são eles que chegam no final da vida, no poço, lá no profundo, e vê que não tem mais para onde ir, buscam a salvação do céu, com o coração rasgado, com a mente sofrida, ou simplesmente aflitos pela morte em sua frente, clamam o nome de Deus, e esse demonstra o teu poder. Deus tem poder, meus irmãos. Ele te salva da angústia, Ele te salva num momento de morte. Eu posso falar isso para vocês com toda certeza. Se você está sofrendo, se você está oprimido, se você está escravo de um vício, de um sentimento, se você está com depressão, se você está passando por necessidade, meus irmãos, em tudo isso o Senhor Jesus Cristo pode te ajudar, porque Ele é Deus, porque tem poder na mão dEle. Mas não é eu que vou fazer uma oração e vou ajudar vocês, é vocês que têm que ir para os pés do Senhor, na sua escuridão, e buscar a luz de Cristo, para se salvarem das suas lutas, das adversidades da sua vida, do seu sofrimento, da labuta constante. Meus irmãos, você cria um filho com tanto amor, com tanto carinho, peleja com ele, cuida. De repente, você vê ele indo embora para o mundo, você vê ele indo embora para as noitadas, você vê ele entrando na escuridão, sofrendo tristezas grandiosas, correndo o risco de morrer durante uma noitada, correndo o risco todo o tempo, mas você não pode fazer nada, porque esta região é região de trevas, e só quem consegue o socorro do Senhor Deus vence essas trevas. Aquele que consegue no seu coração se manter guardado,
mesmo que você não consegue completamente, mas através da sua pouca fé, através da sua pouca retidão, você vai sobrevivendo, vai remando, vai perseverando, e dessa forma você consegue ficar velho. Mas aqueles que se entregam completamente à noitada, à escuridão, aos pecados, aos desejos da carne, esses morrem cedo, descem para o inferno cedo, meus irmãos, porque este é o caminho da escuridão, é fazer você descer para o inferno e queimar, meus irmãos. Tem misericórdia de vocês mesmos, busca o Rei da Glória, busca o Senhor Deus enquanto ainda se pode achar, meus irmãos. Ainda pode achar o Senhor Deus, meus irmãos, porque Ele está perto. Ele está perto de você. E a qualquer momento que você dobrar os seus joelhos e começar a conversar com Ele, Ele te vê. Ele te vê, meus irmãos. Agora, te ajudar, pegar na sua mão, vai depender de você. Porque Ele até pode te transformar. Mas e o livre-arbítrio? É só quando Ele vê que você está pelejando, é só quando Ele vê que você está tentando, mas não dá conta, que Ele te ajuda. Aí Ele te ajuda. Fala, não, meu filho está tentando, meu filho está pelejando, ele não está dando conta porque ele é fraco e a escuridão é forte. Então levanta, meu filho, eu te levanto. Ele faz milagre em você. Mas porque Ele viu a sua luta, Ele viu a sua peleja, Ele viu no fundo do seu coração e dos seus rins que você queria, mas não dava conta. É aí, é na sua fraqueza que o poder de Deus te levanta. Meus irmãos, você que me ouve, você que está aqui comigo até agora, você está tendo uma chance de perceber a escuridão à sua volta, ver que as pessoas bebem nessa escuridão, enterram seus pais, seus familiares, seus conhecidos e amigos, e bebem. O Senhor, Rei da Glória, o guarde. O Senhor o receberá de braços abertos. Meus irmãos, não é bem assim. Todos os que morrem vão para o mundo dos mortos. E ali ficam até ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus, meus irmãos, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele nos promete, assim como prometeu a Davi, servo segundo o coração dele, que protegeria não só a Davi, mas as suas descendências. Assim também nós podemos lutar por aqueles que já se foram. Nós podemos lutar por aqueles que ainda virão. Pois, se você alcançar o amor do Todo-Poderoso, se você alcançar a união com o Senhor Jesus Cristo, os teus filhos e os filhos dos teus filhos viverão debaixo da asa do Senhor. Aqueles que já foram, o Senhor, por amor a você, pode também ter piedade deles, porque o Senhor é o Senhor. Ele faz e ninguém pode fazer nada. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, Ele pode mudar estruturas, Ele pode mudar vidas, Ele pode mudar o que Ele quiser. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o único digno de adoração, o único digno do seu amor, da sua inteligência, da sua mente. Pensa, meus irmãos, você estuda 20 anos, vira um médico, cura milhares de pacientes. Isso te faz fugir da morte? Isso te acrescenta mais dias de vida? Talvez, né? Porque você vai conhecer muitos remédios, mas você vai morrer. Não vai te salvar da morte. Por quê? Porque esta não é a vida verdadeira. Aqueles que descobrem a vida verdadeira,
morrem cedo, como morreram os apóstolos, espalhando as boas novas do Senhor Jesus Cristo, porque eles fizeram isso para que hoje eu estivesse aqui falando para você, porque eu fui salvo por eles, da minha vida pecaminosa. Ainda sou fraco, mas eu tenho na minha mente hoje em dia que a minha vida agora é em direção à vida verdadeira. Eu tenho que viver essa vida, eu tenho que fazer parte do sistema, mas eu faço isso segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo misericordioso, sendo uma pessoa do coração bom, corrigindo os meus olhos, corrigindo à medida que posso os meus sentimentos, as minhas tolices, a minha língua. É assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Leiam a Bíblia, meus irmãos, e façam como eu. Fiquem mais felizes um pouco. As aflições não acabam, mas pelo menos você tem alguém muito, muito, muito forte do seu lado. E quando você está só um caco, quando você está morindo pelas suas dificuldades, vamos pôr assim, você tem um parceiro, você tem um pai verdadeiro, para poder se abrir, para poder conversar com ele, pedir a ajuda dele, pedir o poder dele. É assim, meus irmãos, que acontece. Amém? Amém. Para o vídeo não ficar extenso demais e para os irmãos não se cansarem, eu paro por aqui. Prestem atenção no Senhor, meus irmãos. Orem a Ele, busquem a Ele, enquanto Ele ainda está perto. Glória.